Tá todo mundo muito ansioso e com muitas dúvidas em relação à vacina da Covid-19. Por exemplo, quais são os tipos das vacinas, como cada uma delas funciona, eu posso confiar ou não. Por exemplo, em relação a pacientes com esclerose múltipla, neuromielite ótica ou outras doenças crônicas, autoimunes, muitas perguntas são frequentes. Uma delas é: essas vacinas, elas podem desencadear surto? Elas podem interferir com minhas medicações? Elas são seguras? Será que elas podem trazer o vírus para mim? Desencadear a própria Covid-19? Essas vacinas, elas vão ser dadas em que momento? Em que fase pacientes com esclerose múltipla ou NMO entrarão no calendário vacinal, na proposta de cada país, dando aí como exemplo os que nós já temos ou esse plano inicial que foi proposto aqui no Brasil? São muitas dúvidas, principalmente em relação à segurança, e eu vou tentar responder para vocês aqui cada dúvida ao longo deste vídeo. Claro, esse é um conhecimento em construção, então algumas coisas que eu vou estar falando aqui podem mudar amanhã, semana que vem. Afinal, a gente está numa pandemia e tudo isso é muito novidade. Mas o que temos em comum é que a gente não quer estar exposto a esse vírus, a gente quer estar bem, a gente quer encontrar amigos e familiares. E eu vou tentar fazer esse vídeo aqui para tentar um pouco confortar algumas pessoas em relação a algumas dúvidas que têm sido um pouco angustiantes. Para vocês que me acompanham aqui no canal do YouTube, eu peço a vocês para ajudar a difundir esse vídeo, esse canal, através de curtir, de comentar, ativem também o sininho. Meu nome é Matheus Boaventura e eu vou tentar responder para vocês todas essas perguntas com este vídeo. Vamos lá. Primeira pergunta frequente: quais são os tipos e como funcionam essas vacinas? Então, o primeiro conceito é: o nosso corpo tem que entrar em contato antes com o vírus ou com um pedaço do vírus. E esse contato antes é a própria vacina. É uma preparação do corpo para que ele monte uma defesa, uma vez que em algum momento no futuro eu entre em contato com o vírus. E como é essa preparação? Ela é dada de diferentes maneiras. Pode ser o vírus inteiro, podem ser pedaços do vírus. Esses pedaços podem ser proteínas. Em casos de bactérias existem, por exemplo, polissacarídeos, como a vacina da meningite meningocócica, entre outros. Mas a gente tem uma classificação que a partir dela a gente pode ter alguns conceitos gerais. Essa classificação de como funciona eu vou dar aqui para vocês. Até 2020, o que é que nós tínhamos? Principalmente as vacinas de vírus vivo atenuado e a vacina de vírus inativado. A vacina de vírus vivo atenuado, o vírus ele está enfraquecido, mas ele ainda tem uma capacidade, embora baixa, de se replicar e de se reproduzir, mas uma capacidade muito baixa de infectar. A gente só tem cuidado se o paciente tem alguma imunossupressão para que ele não cause a própria doença no indivíduo. Exemplos: o sarampo, a varicela, a famosa catapora, a febre amarela e algumas outras vacinas de vírus vivos atenuados. Atualmente, não existem no Brasil, dessas vacinas de fase 3, nenhuma de vírus vivo atenuado. As 4 vacinas, né, as 4 que estão aqui sendo estudadas em fase 3, que eu vou falar aqui durante o vídeo, a de Oxford, da AstraZeneca, a da Sinovac, Coronavac, que é da parceria da China com o Instituto Butantan, a vacina da Pfizer e também a vacina da Janssen. E eu vou explicar os mecanismos de cada uma delas. E existem ainda as outras vacinas que estão sendo produzidas ou inclusive já foram publicadas fora do Brasil, como a Moderna, entre outras, e que eu posso explicar para vocês qual o mecanismo, qual seria a preocupação ou não de cada uma delas. Então eu falei da primeira, vírus vivo atenuado, dei o exemplo do sarampo, e o vírus ele está enfraquecido e pode se reproduzir, ok? Geralmente, essas vacinas, alguns tipos, mas não todas, elas podem ser dadas em uma só dose. Já as vacinas de vírus inativado, na sua maioria, são dadas em 2 doses. E eles são inativados pelo calor ou por alguma substância química. Por exemplo, no estudo fase 1, fase 2 da Sinovac, eles enfraqueceram com hidróxido de alumínio. Algumas outras vacinas de outros vivos enfraquecem o vírus com calor em altas temperaturas. O vírus inativado ele não tem capacidade de infectar. Então, se for um vírus inativado de Covid-19, a gente não tem a capacidade de desenvolver a doença da Covid-19, já que o vírus está inativado.
Exemplos: a vacina da influenza, da gripe, famosa, influenza anual, que todos tomam. É uma vacina de vírus inativado. Outras vacinas de vírus mortos ou inativados, hepatite B, existem várias outras. A maioria das vacinas são de fragmentos ou do vírus inteiro inativado, ok? E aí a gente tem agora, a partir de 2020, uma pressão científica, e já existia esse conceito de vacinas de material genético, isso já existia, isso não é novo, mas a produção e a aprovação dessa vacina para um calendário vacinal extenso, isso sim é novo. Essas vacinas já vinham sendo estudadas, por exemplo, para Zika vírus, para raiva, que seria o que o conceito? A gente pega o material genético, como se fosse a receita para fabricar o pedaço do vírus, que seria a proteína, por exemplo, e esse material genético, ele pode ser o DNA ou o RNA. Existem ambas. A que a gente mais está ouvindo falar na mídia e que já foi aprovada é a de RNA mensageiro. O RNA, ele leva um código, uma receita para produzir a proteína. Ou seja, eu dou o RNA para vocês, a célula do corpo de vocês vai passar a produzir a proteína e a partir daí o seu próprio corpo vai passar a produzir anticorpos contra essa proteína. Teoricamente, não existe o risco de desenvolver a Covid-19 também a partir da vacina de RNA mensageiro, que é o exemplo da Pfizer e a da Moderna. Existe ainda um outro tipo de vacinas viral, que é de vetores virais. Vetor significa que aquele vírus está levando um material genético para codificar a receita de uma proteína de um outro vírus. Vamos lá explicar. O adenovírus do chimpanzé, ele causa um resfriado. E ele está sendo estudado pela AstraZeneca, que é a vacina da Oxford. Inclusive já publicou seus resultados. Então, modificação em que esse adenovírus ele não vai causar um resfriado comum quando dada essa vacina, mas ele leva no seu material genético a informação que faz esse adenovírus expressar a proteína do coronavírus. O fator comum de todas essas vacinas é que o nosso corpo esteja exposto a um pedaço do vírus chamado proteína S. Seja o próprio vírus inteiro inativado, seja um material genético com RNA mensageiro, ou seja um outro vírus que dá carona para um pedaço do material genético para produzir. Então vejam aí que eu falei de no mínimo 4 tipos. O vírus vivo atenuado, o vírus inativado, a vacina de material genético com RNA mensageiro e os vetores virais com adenovírus humano. E aí eu já vou aqui colocar para vocês, resumindo, as 4 que a gente tem possibilidades, meio que já direcionando quais seriam cada uma. A da Pfizer, ela leva material genético de RNA mensageiro e ela já foi publicada na revista New England, fase 3, com eficácia aí acima de 90%. A vacina da Moderna, ela não foi realizada a fase 3 no Brasil, mas ela também é RNA mensageiro e também teve eficácia acima de 90%. A vacina da Oxford, da AstraZeneca, ela teve um dos braços aqui no Brasil, e ela é de vetor viral através do adenovírus e teve uma eficácia aí acima de 70%. A vacina da Coronavac, em parceria com o Instituto Butantan, é um vírus inativado e que, em teoria, também não causa a doença do Covid-19, assim como a do RNA mensageiro nem a de vetor viral. Observe, repetindo, que nenhuma dessas vacinas é vírus vivo atenuado. Matheus, existem vacinas de vírus vivo atenuado que eu posso ter medo, que eu estou recebendo imunossupressor e desenvolver a Covid? Dessas de fase 3 em larga escala, não. Se elas existem, eu chequei isso, elas estão em fases 1, fase 2, e elas não são as principais a serem propostas para os nossos calendários vacinais. Então, de maneira bem objetiva, a gente vai se preocupar com os 3 últimos tipos, né? Da segunda em diante. Vírus vivo inativado, a de RNA mensageiro e a de vetor viral, certo? Então vamos lá às perguntas. Essas vacinas, Matheus, elas podem desencadear a Covid-19? Não. Teoricamente, nenhuma dessas 4 que eu referi são de vírus vivo atenuado, então elas não podem causar a Covid-19. Outra pergunta. Elas podem atrapalhar a ação do imunossupressor ou imunomodulador que eu estou usando? Teoricamente, também não. Não existe uma plausibilidade biológica, um motivo para acreditar que essas vacinas interfiram
nessas medicações. Claro, isso são opiniões, inclusive opiniões compartilhadas por outros grupos e sociedades de esclerose múltipla, mas a gente tem que esperar resultados de segurança para afirmar isso com mais certeza. Outra pergunta, elas podem desencadear surtos? Aí a gente vai extrapolar de outros dados. A maioria das vacinas de vírus inativado, bactérias mortas inativadas, elas não desencadeiam surtos. São poucas as vacinas que a gente tem uma dúvida se elas podem desencadear surtos, como por exemplo a vacina da febre amarela. Mas é muito pouco provável que essa vacina descompense a doença de base, seja um surto de neuromielite ou um surto de esclerose múltipla. Eventualmente, pode desencadear uma reação alérgica? Sim, independente do paciente ter uma doença ou não. Principalmente aqueles pacientes que já têm um grau de hipersensibilidade, já têm uma predisposição a ter algum grau de alergia. Isso não é novo para essa vacina, isso pode acontecer em outras vacinas também. Tá? Uma outra pergunta, em que fase a gente, Matheus, vai poder tomar essa vacina? Eu vou dar alguns exemplos. Na Inglaterra, que já começou na semana passada, eles têm várias fases. A fase de pacientes que seriam com esclerose múltipla seria a fase de pacientes entre 16 e 60 anos que possuem comorbidades crônicas que podem ter um risco maior de desenvolver Covid grave, entre eles o uso de imunossupressor. Eles estão, por exemplo, numa sexta fase. Eles provavelmente vão estar tomando aí entre dezembro e janeiro. Já aqui no Brasil, a última proposta que eu li, que eu tive conhecimento, é em 4 fases, em que a terceira fase entram as comorbidades crônicas. Então, eu acredito que a esclerose múltipla, NMO, outras doenças autoimunes, entrarão aí na terceira fase. E aqui no Brasil, a proposta é que cada fase dure 1 mês. Então, por exemplo, se a primeira fase de idosos profissionais de saúde for em janeiro, a segunda fase em fevereiro, na esclerose e na NMO entraria a terceira fase em março. Provavelmente, neste momento, a gente já vai ter dados de centros de esclerose múltipla de outros países, como a própria Inglaterra, outros países europeus, estados americanos, de pacientes com esclerose múltipla NMO que tomaram a vacina e se houve ou não algum tipo de dado adicional falando se houve algum ou não efeito adverso nessa população. Que, repito, nós acreditamos que não haverá problemas. Houve, Matheus, uma outra pergunta, tá? Houve algum estudo específico nessas populações nos fase 3? Não. Como exemplo, a vacina da Pfizer, publicada na New England, eles excluíram comorbidades em que havia imunossupressão crônica e comorbidades que não eram estáveis, mas eles incluíram comorbidades estáveis. Eles não listam nem na tabela suplementar deles quais são essas comorbidades, mas a princípio eu acredito que não haveria problemas. Então eu vou fazer aqui um resumo para vocês do vídeo até agora, porque é bastante informação. A gente tem os tipos e como funcionam as vacinas. O vírus vivo atenuado, que a gente teoricamente não precisa se preocupar, porque não está na proposta das campanhas de vacinação do Covid. A gente tem a de vírus inativado, que seria, como exemplo, a da Coronavac, Instituto Butantan, que a gente ainda não tem dados da eficácia, parece que vai sair semana que vem. A gente tem a da Pfizer, que já está sendo utilizada no Reino Unido e algumas outras regiões do mundo. E a mesma técnica, inclusive, da Moderna, que acabou também de publicar o seu resultado de RNA mensageiro. A gente tem a de vetores virais, que é a da Janssen e a da AstraZeneca Oxford. Pelos conceitos e pela plausibilidade biológica e pelos mecanismos de ação, não existe possibilidade dessas vacinas desencadearem a própria doença Covid-19. Não achamos que seja provável que essas vacinas elas desencadeiem surtos. Não achamos que seja provável que essas vacinas interfiram com as medicações em uso. Uma coisa que eu não falei ao longo do vídeo, mas que é importante estar atento e consciente, é que talvez algumas drogas, algumas medicações podem fazer com que a vacina não tenha o efeito esperado, porque elas reduzem a imunidade, principalmente as drogas anti-CD20. E também a gente tem as fases que a gente acredita que no Brasil as comorbidades como a MNMO entrem na fase 3, provavelmente no 3º mês, depois de contado o 1º mês da campanha de vacinação. É um tema que tem trazido bastante dúvida e eu quis trazer isso para vocês. Eu espero que essas dúvidas tenham ajudado. Se vocês tiverem dúvidas específicas, podem me mandar no direct ou comentário aqui desse vídeo. Curtam e compartilhem esse vídeo se for possível. Ajudem a difundir para mais gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.